Berenice Leite, que está com a gente agora, vai trazer justamente as atualizações. Afinal, a Câmara dos Deputados atendeu o pedido de Orlando Silva e adiou a votação do PL das fake news. Berenice, bem-vinda de volta. Já tem previsão de quando esse projeto voltará a ser pautado na Câmara? Ou depende de muita negociação e articulação, hein? Assim como no dia de hoje, Daniel, agora eles precisam de tempo, segundo o relator, o deputado Orlando Silva, para acrescentar as sugestões dos líderes dos partidos feitas ainda hoje, essas sugestões, mas ainda não deu aí um prazo, algo que inclusive durante as indicações, né, a última vez que nós conversamos ainda faltava o parecer final do presidente Arthur Lira. Ele preferiu, mesmo tendo prerrogativa para decidir sozinho, ouvir as lideranças, né, os líderes dos grandes blocos aqui na Câmara dos Deputados, mas chamou atenção o líder do PL, por exemplo, o deputado Altineu Cortes. Ele deu a entender que queria que essa votação acontecesse no dia de hoje, até porque, ao que tudo indica, se acontecesse, se fosse votado hoje o PL das fake news, não conseguiriam aprovar esse projeto de lei. E ele cobrou uma previsão, né, que Arthur Lira tirasse de pauta, mas que já desse uma previsão de quanto vai colocar aí novamente em votação. O fato é que o relator pediu mais tempo, parece que Lira vai fazer uma viagem nas próximas semanas, então ainda não se sabe quando ele voltará a ser discutido e colocado em pauta aqui na Câmara dos Deputados. Orlando Silva, que é o relator que está construindo esse texto, ele destacou que o principal ponto, né, que divide os deputados na aprovação é a questão de quem vai fiscalizar, quem é que vai definir o que é verdade, o que é mentira, esse órgão fiscalizador. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. A principal dificuldade nossa está em definir a quem caberá fiscalizar o cumprimento da lei, a quem caberá aplicar as sanções da lei. Ganhou muita força hoje a ideia da Anatel, mas ainda assim alguns parlamentares resistem à hipótese da Anatel. Então esse é um tema que mesmo é necessário mesmo um diálogo com o governo, porque até da parte do governo há críticas com relação à possibilidade da Anatel ser esse órgão responsável. O fato é que hoje houve uma grande mobilização por parte da oposição, outros partidos como republicanos, né, que tem aí 42 parlamentares, disseram que toda a bancada ia votar contra, uma divisão também entre a bancada evangélica, e hoje, durante a indicação dos líderes ali que Arthur Lira queria ouvir, quem também falou foi André Fufuca, que é líder do maior bloco aqui, formado por 175 parlamentares, 9 partidos diferentes, e ele disse que ia seguir a orientação do relator, até porque acredita que esse projeto precisa ser discutido com mais tempo, já que o requerimento de urgência aprovado na semana passada retirou aí qualquer possibilidade de discussão em comissões temáticas. Vamos acompanhar o que ele disse. É de consenso de todos que fica inviável hoje a consequente aprovação ou tramitação dessa matéria para a votação de todos. O relator, agora há pouco, recebeu mais de 90 emendas para um projeto que muitos não conhecem o texto, muitos querem se aprofundar nessa matéria. Pois é, 90 emendas, né? São muitas sugestões. Lembrando que esse texto, depois de ser aprovado, se chegar a ser aprovado aqui na Câmara, ainda precisa passar novamente pela avaliação do Senado. A gente vai seguir acompanhando toda essa discussão e ainda, como eu disse, Daniel, sem prazo de quando aí isso deve retornar na pauta. E acompanhando, inclusive, as decisões judiciais, já que as empresas, as grandes big techs, né, as empresas de tecnologia que controlam essas plataformas já estão sofrendo sanções por parte da Justiça também aqui no Brasil. Volto com você. Tá certo. Berenice Leite trazendo as últimas informações da Câmara dos Deputados, já que foi adiada a votação do PL das fake news. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Berenice Leite, um parlamentar provavelmente mostrando a placa PL 2630, censura não. Daqui a pouco a gente volta a conversar com os nossos repórteres na capital federal.
Dora Kramer queria, claro, a sua análise em relação a esse ponto específico trazido pela Berenice Leite, o posicionamento do deputado André Fufuca, dizendo que o relator Orlando Silva recebeu 90 sugestões de emendas. Ou foi uma estratégia dos parlamentares para bagunçarem o processo, ou de fato não teve ali o debate necessário para absorver essas sugestões por parte dos parlamentares. Então, ficará para uma próxima. Você chegou a dizer que essa votação vai acontecer no dia de São Nunca, é isso? Isso, disse ali, calenda, São Nunca. Cara, não vai acontecer, porque já se viu que esse projeto precisa ser completamente reformulado. Colocado que ninguém sabe o que é, não é só esse ponto que o relator aludiu, né? Quem vai fiscalizar, como se isso fosse secundário, imagina? Quem vai fiscalizar, quem vai aplicar, afinal de contas, a lei. Como é que pode ir à votação um negócio desse que ninguém sabe o que é, que ninguém sabe para onde vai, quem vai fiscalizar, quem vai implementar? Então, Daniel, pode ser as duas coisas, pode ser também um pouco para bagunçar, para tumultuar, e também, sim, 90 emendas, porque isso precisa de esclarecimento, e aí fica cada vez mais evidente que aquela votação, aquela proposta, aquele requerimento da semana passada de urgência, urgentíssima, aquilo ali, a intenção, me desculpe, era a pior possível, era ver se conseguia atropelar e aprovar qualquer coisa no trambolhão, porque se vê como é impossível e como é absolutamente inadequado a aprovação no atropelo de uma coisa dessa importância, que eu acho, quer dizer, regulamentação, evidentemente que precisa, tudo precisa regulamentação, mas não uma coisa que ninguém sabe o que é, como é que é, qual o efeito, com efeitos evidentemente, não só sobre as empresas, mas sobre os usuários, nós, a sociedade, usuários dessas redes digitais, e por gente cuja maioria no Congresso, eu juro para você, posso dizer sem medo de errar, a maioria engatinha nesse mundo das redes digitais, tenho certeza absoluta disso. Então, realmente as pessoas precisam saber se informar melhor e ter mais intimidade, familiaridade com esse assunto de tal importância. Tá certo, daqui a pouco a gente vai acionar a nossa reportagem que tem um convidado, inclusive. Agora, rapidamente, Cristiano, o quanto esse adiamento mostra uma dificuldade do governo, via base governista, de articular e também se organizar para pautas importantes, porque, como disse a Dora, né, ficou uma derrota para a base governista. Nesse ponto eu fico com a opinião do presidente Arthur Lira. O governo não tem base, o governo tem discurso, fala bonito, fala para os seus, com temas de indígenas, com temas de grupos minoritários e tudo mais, mas na hora do vamos ver, na hora de ter voto para fazer com que os seus projetos sejam aprovados, o governo não tem, e o governo tem uma articulação muito fraca no parlamento. Essa foi a primeira de uma série de derrotas que virão pela frente. Pois é, o único teste do placar que foi realizado até agora foi a PEC da transição, na legislatura passada.